né? Dá o like, bate aí. Quem não sabe como dar o like, pega o dedo, bate aí na tela do seu celular 2 vezes, ó. Pá, pá, que você dá o like, tá? Ajuda a trazer mais pessoas para a live sempre, tá bom? Pode falar, Paula. Vamos falar do Mike, então? É Mike? Vamos. É, Eu, Mike, isso mesmo. eu escrevi Mike normal, assim. Acho que Aí o eu dele é porque com K e o é final, Mike. Mike. É, Pro Mike, um taurino, né? Olha que de taurino eu entendo, hein? Eu sou é. taurino. Ah, você é. Fala pra mim, ele é muito. Tá vendo, gente? A gente combina só de quem que a gente vai falar. Eu não conheço a pessoa, infelizmente. Vou falar de novo, não assisto o Big Brother, porque não tenho tempo. Eu gostaria muito, eu gosto muito de Big Brother, eu só não tenho tempo para assistir. Porque passa muito tarde e eu sou uma jovem senhora de 40 e durmo muito cedo. Bom, fala para mim uma coisa, André. Vou ter que perguntar para Ah, você. É muito nervosinho ele? não. Estressadinho? Então, Não? no BBB, o Mike, eu vou falar tudo como ele é, tá? Ele foi praticamente o programa inteiro uma planta, entendeu? Uma planta, apagado, uma vaga desperdiçada, poderia ter colocado uma outra pessoa que ia render muito, sabe? Aí agora do meio para cá ele começou assim falar um pouco mais, se posicionar mais, mas não é assim aquele participante que a gente gostaria de ver. A gente quer ver a pessoa com atitude. Não teve atitude lá, tanto é que ele ficava nos dois grupos, sabe? Tem dois grupos na casa, lá e cá. Aí a Renata lá falou para ele um tempo atrás, ó, você tem que decidir, ou você fica lá ou você fica aqui, né? Porque ficou ouvindo conversa de um lado do outro, né? Mas é uma vaga desperdiçada, viu? Não é uma planta. Agora que É deu uma uma planta? crescida. É, ele tem muita sorte lá, ele ganhou 5 vezes a prova do líder, 5 vezes. E ele também é ágil, né? Acho que por causa da profissão dele, ele acho que é nadador, né? Então ele tem agilidade, mas tem sorte. Então foi isso que eu vi aí, que eu vejo, né? Então, bateu muito certo, porque assim, É. quando eu fiz os cálculos do pouco que eu sabia dele, me deu aqui um ascendente em Áries com Marte em Áries. Isso significa que ele deve ser muito assim, se ele for esportista ou foi, né? Porque ele ainda está na idade, ele ainda mais para a competição. Ai, gente, é até feio falar, mas ele é velho, né, para competição. Porque ele já está com Quantos anos? 30, ele vai fazer 31 para Hum, essas coisas, né? Para competição. Mas assim, não estou falando eu não acho ele velho, não, gente. Eu acho muito pelo contrário. Mas para trabalhar com isso, né? E realmente, se ele foi planta, ele é um pouco quieto, tá? Ele tem falta do elemento ar. Isso às vezes significa que teve uma infância difícil, ou não podia falar, se expressar da forma que gostaria, né? Então, isso que atrapalha um pouquinho. Mas ele é um pouquinho planta, assim. Ele tem, assim, muita questão de competitividade, muita, tá? Ele tem Marte em Áries, gente. É a casinha de Marte, é Áries. Então, assim, essa questão de você falar que ele ganhou, além de tudo, provavelmente teve sorte, né? Não foi só 5 vezes, ele teve algum tipo de sorte, né? Não foi só competitividade. Mas tudo que ele está fazendo, provavelmente, é meio que estrategista, tá? É, ele tem o meio de céu em Capricórnio, ele tem Urano em Capricórnio. Tudo bem que quando ele nasceu, tanto Urano quanto Netuno estavam estacionários, que pode atrapalhar um pouco, ele ser um pouco mais, sabe? Tudo dele é um pouquinho mais devagar, um pouco mais, por isso que talvez ele se mostrou. Realmente ele não estava vivendo o Mike lá, não, tá? Ele tá bem. É tipo viver, vou me cuidar. E se cuidou direito, né? Porque tá chegando aos finalmente. O Big Brother já tá chegando no final, se eu acredito, tem umas 2 semanas para acabar no máximo, duas não? semanas, acho que uns 14 dias mais ou menos. Uns 14 dias, mais ou menos. E aí eu fiz assim, ele é um menino muito do bem, tá? Muito espiritualizado. Ele nasce na energia do número 33. Então, assim, ele tem uma espiritualidade muito forte. E deixa eu só ver uma coisa aqui, acho que eu fiz uma conta errada. Sim. Ele fala sobre ser muito ligado à família ou alguma coisa assim? Ai,
não necessariamente, acho que ele fala da mãe, às vezes, tal, assim, né, mas pelo menos, assim, não vejo tanto da família falando da família, né. Sim, esse ano, quando ele fez aniversário, é um ano realmente de mudanças para ele. Então, assim, vem muita coisa boa. Ele tem uma mente rápida, estrategista, por causa desse Mercúrio que ele tem. Ele tem a Lua em Capricórnio, então, assim, ele tá com a Lua em Capricórnio, desculpa, porque aí eu vi a revolução, né? Então, assim, ele realmente ele tá com mais contido, mais estratégico. Por isso que dá a impressão que ele é uma planta, mas ele não é, não, gente. Ele tá medindo cada passo e cada coisa que ele faz. Esse negócio dele ficar de um lado da casa e de um lado da outra, né? Ficar é estratégia, gente. Ele tem que saber o que os dois lados estão pensando para ele poder agir. Sim, E quando o pessoal percebeu, já quer, né? Não, chega aqui sim. não, violão. Mas assim, ele tá com Marte dele tá em peixes, então tá deixando ele mais intuitivo, com mais sensibilidade, mais manipulador também. Então, ele vai acabar mostrando, gente. Ninguém consegue segurar o que não é por muito tempo. E agora chegou a hora, né? O vai ou racha. E sabe o que é pior? É Hum. que eu acredito pelo mapa que ele tá 65 a 75% de chance, é que ele chega no top 3. Ah, eu não duvido, sabe, por caso não pelo jogo dele, mas pela sorte que ele tem, porque ele vai ganhando provas, prova, pode estar numa final. Não duvido não, Sim, viu. ele só vai ter que controlar a impulsividade, porque isso pode estragar o jogo, tá? Eu sempre tem as coisas favoráveis, né? Júpiter dele, que é um planeta que dá sorte material, tá fazendo conjunção com Urano, que traz as reviravoltas positivas. No caso dele, tá, gente? Cada mapa é um mapa, cada pessoa é uma pessoa. E Marte em Peixes, ele tem o Marte em Áries, então ele é super briguento. Só que esse ano, quando ele fez aniversário, o Marte dele entrou em Peixes. Então fica um pouquinho mais recolhido, um pouco mais quietinho, menos briguento. Então, assim, e recebe muita intuição. E ele tá com uma roda da fortuna que fala sobre sorte, sobre projetos de vida. Ele tá com essa roda da fortuna em aquário, que é a multidão, que é recebendo apoio do público. Então, de alguma forma, André, você pode não gostar dele, mas o pessoal gosta, Será? provavelmente. Então Eu tá, acho. tá. Porque É, ele tem, pode ser, né? Que é, seja. Você vê, você gosta de movimento. Eu também, quando eu gostava de assistir Big Brother. Nossa é, Senhora! Lembra aquele do alemão, que era um trisal? Meu Deus do céu, lembro. É, que forfé que foi aquele Big Brother. É, é, que tinham, assim, as pessoas eram um pouco, até, acho que a partir dali que começou a mudar um pouco. As pessoas, elas eram o que elas eram. Então, tinha, agora as pessoas tomam muito cuidado. Tem, como a gente medo do falou, tem gente. cancelamento, rede social, ai, o povo vai me E tem criticar. gente que treina, né, André? Eles treinam para É. estar. Isso mesmo. O Mike, Então, assim, eu não vejo que ele é uma pessoa má, uma pessoa ruim, sabe? É aquela pessoa assim, eu seria amigo dele, mas, né, como participante do BBB, eu acho precisava mais, sabe? e eu vi alguma coisa que ele teve um lesco-lesco com a menina que a gente fez semana passada, com a Renata, Sim, teve? isso que eu ia perguntar para você depois, da questão dele ser namorador, né? Porque ficou com uma lá, ela saiu logo no começo. E aí, agora, ele insistiu com a outra lá, e aí saiu o primeiro beijo sábado, e agora estão juntos. É namorador, sim. Mas a É, Renata me estranha muito. Eu acho que foi pela carência mesmo, porque ela não ficaria com ele, não. Ainda mais sabendo que ela ficou que ele ficou com outro. Mas ele tem a Vênus em Gêmeos. Ai, coitada da Renata, porque assim, Vênus em Gêmeos, a pessoa é muito difícil ficar casado. E às vezes, quando casa, tem mais de um casamento. É uma pessoa que tem assim, é muito mutável nesse sentido. Então, de manhã é. quer uma coisa, à tarde quer outra. Então, é complicado. E assim, se ele vai ter alguns desafios, porque assim, principalmente crise emocional, pode pegar para ele, né? Porque agora mudaram. Ele entrou, gente, no inferno astral. E mesmo assim Hum, ele ainda tá com sorte, tá? Ele entrou. Eu falo inferno, mas é outra coisa, tá? Porque é mais fácil para o pessoal entender. E
ele tá muito impulsivo, por isso que você sentiu essa mudança. Tá chegando, né? Tá espremendo a pomada, ele tem que fazer acontecer. Então, assim, se ele continuar, tá, gente? Então, porque como eu falei, eu não sou vidente. Se ele continuar mantendo as alianças que ele tem, não ficar com esse negócio de pula para lá, pula para cá. Controlar a impulsividade e a agressividade, que eu acho que ele está controlando bem por causa do mapa dele favorecido para esse ano, né? Ele pode chegar no top 3, ser um dos top Olha. 3 aí do Big Brother, tá? Então, Uhum. assim, e hoje tem paredão hoje? Tem paredão hoje, ele não tá, ele é o Ele líder, não né? tá. Então ele não tá. Ele é o líder, então ele não tá. Então ele tá assim, nos finalmente, ele tem muita chance de ganhar, André. Olha, De ganhar um Big interessante. Brother, não, vai. Não. Mas tá na final, né? Mas tá provavelmente na final, no top 3. Ele tem bastante possibilidade de chegar lá. Tá bom. Legal. E a questão da profissão? Ele tá na profissão certa, esportista, tá errado, vai mudar de profissão? Você viu alguma coisa sobre isso? É, ele lidar muito bem com dinheiro. Então, assim, para ele não importa muito o que ele fizer, não. Ele lidar bem com dinheiro, com burocrático. E ele tem a casa 5 em Leão. Então, pode ser, gente, que ele receba se ele quiser, né? Porque ele tem o dom da arte. Quem tem casa 5 em Leão é um artista nato. Então, assim, ali Sim. às vezes não dá para ver, né? Porque a pessoa não demonstra tanto. Mas ele está com muita positividade nesse sentido de ser ator mesmo, atuar como artista. Ele está na profissão certa e necessária para ele, mas ele é um pouquinho mais analítico, um pouquinho mais detalhista, né? Uhum. Então, ele é muito artista, sim. E você sabe de uma coisa? Talvez ele não Uhum. more para sempre aqui no Brasil, ele receba uma oportunidade fora daqui. Tá, Então, pode assim, o mudar Big de Brother, país. na verdade, levantou uma questão que ele queria, pode ser que seja até o dinheiro, né? Porque se É. ele ficar para a semifinal, recebe um pouquinho mais, mas o caminho, por ele ter a Lua em Sagitário, Casa Nova em Sagitário, o caminho do Mike não é aqui no Brasil, não, mas cedo ou mais tarde a gente vai ver ele fora daqui, que ele não tem caminhos aqui, não, Olha, por incrível que pareça. interessante. É, é isso mesmo. Ah, bom, então. Não é E uma coisa para agora, né? Porque Big Brother eles aproveitam pelo menos um ano, né, André? Pelo menos um tem ano isso. aí eles ficam aí fazendo muito trabalho, muitas propagandas. Hoje tem um nome, publi, né? Muita publi. É isso Então, mesmo. então assim, pode não ser para já, mas ele não tem vontade de ficar aqui, não. O lugar dele não é aqui no Brasil, Tá, não. Aí, bom, entendi. mas ele não está na profissão correta, que é um nadador. Talvez ele vá para a área de atuação, alguma coisa assim, ou até de investimentos, porque ele tem meio de céu em Capricórnio, ele lida bem com o dinheiro. Investir esse dinheiro e viver de renda, ele consegue também. Hum, É bom nisso. sei, sei. Todo mundo que é de Capricórnio lida bem com o dinheiro? Ou Não. nem sempre? Não? É o meio de céu dele que é em Capricórnio. Ele é taurino, ele é Tá, terra, né? Tem sei. muito signo de terra, a pessoa lida bem com dinheiro, com material. Ele tem o meio de céu, que é o mundo profissional, é a carreira, ele tem Capricórnio. Geralmente são pessoas que vão se dar bem com a parte material, com dinheiro, ele se dá bem com banco, com investimentos, com qualquer coisa que se relacione ao material. Ele, tipo, compra uma Hum, casa velha por 200 mil. Quando vê, tá já valendo 1 milhão, porque ele fez o investimento certo. É o meio de céu, uhum, sabe lidar com o dinheiro. Então, entendi. provavelmente, ele pega esse dinheiro e multiplica esse dinheiro fazendo só investimento. Ele é bom nisso. Tá, E vai tá viver de bom. renda, deu certo. É, Pro é, Mike. é Boa a melhor sorte pro coisa, né? Mike. Boa É. sorte para ele aí. E vamos na torcida aí. Quem que você quer que ganhe, André? Fala aí. Vamos ver a Quem que eu torcida. quero que ganha? Eu quero a Renata, gente. Eu sei que um A monte de gente vai me Renata vai massacrar fazer. porque tem torcida, mas eu gosto da Renata, sabe? Porque, assim, ela não é a melhor jogadora do BBB, isso é um fato, entendeu? Ela passou apagada o programa e depois acordou, só que ela é uma pessoa que tem humildade. Para mim, quando a pessoa tem humildade,
vale 1000 pontos, entendeu? Ela sabe ouvir, tem humildade para falar. Tinha gente que passou pelo BBB que não tinha, sabe? Então, para mim, a pessoa, Então, ser humano, tem que ter humildade. Então, isso dela me cativou. Eu sei que muitas pessoas, ai, mas Renata isso, Renata aquilo, mas eu gostei dela, né? Cada um torce para aquele que gosta, né? sim. Nossa, eu não tenho nem opinião, porque, tipo, não sei mesmo, assim. É, Eu gostei muito de fazer o mapa da Renata, menina muito do bem mesmo, realmente. Ela é pouco geniosa, mas ela é muito do bem. Mas vamos ver aí que vem isso melhor, né, André? Eu é, não sei. E aí, a semana que Bruna vem, será que ainda tem Big Brother? Ainda tem, né? Acho que tem, vai é até o dia até 17, dia 22. Então, dia até dia 22. 22 dá para a gente fazer mapa dos que faltam ainda. Vamos ver. Será que no dia 22 a gente faz de quem ganha? Pode ser os 3 finalistas, tal, né? Né? A Bruna que tá aí falou que também torce para Renata, então não tô sozinho, ó. Aí, tá vendo? Todo mundo torcendo É, para Pro Mike não é. vai, pro Mike não pode.